Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Como é que Renato Portaluppi foi no Grenal? Os seus acertos, os seus erros. É verdade que uma das trocas do Renato foi fundamental no gol de empate que nós sofremos, Thiago Santos. Outras trocas do Renato foram fundamentais no gol da vitória, jogada do João Pedro e gol do Carbajo. Agora, o trabalho de um técnico dentro do jogo, ele não se limita apenas às substituições. O que o Renato fez de bom e de ruim no Grenal? A gente começa falando a partir de agora nesse vídeo. Eu sou Cristiano Oliveira, se você não me conhece, prazer, bem-vindo a esse canal. Clique em inscrever-se, faça parte desse nosso canal só clicando nesse botãozinho azul, preto e branco aqui no canto inferior do vídeo. Deixa o like pra gente trocar essa ideia e comenta também. Eu tô aqui falando com vocês, mas também quero que vocês falem comigo. Comentem aqui embaixo, na caixa de comentários do canal, o que vocês acharam do Renato no Grenal. O que eu considero muito importante a título de ponderação. Mais importante do que colocar um rótulo na testa do Renato de foi bem, foi mal, gênio ou louco, mais importante do que isso é a gente ponderar, ó a palavrinha de novo, e situar o que ele acertou e o que ele errou, quais foram as ideias do Renato. Antes de qualquer coisa, a escalação do Grêmio teve a presença do Vijaçante no meio-campo, o que é um acerto inegável. E o Renato há algum tempo vinha teimando, vinha dizendo que não era bem assim. Chegou no jogo grande, é óbvio que ele deu o braço a torcer, embora nunca vá admitir isso, e colocou o Vijaçante para dar uma contenção no meio-campo. O Vijaçante se machucou. Bom, paciência, gente, aí não é culpa do Renato. O Vijaçante machucou, o Renato olhou para o banco e tirou o Carbajo, que nessa semana não treinou todos os dias, porque no último jogo, por exemplo, contra o Campinense, ele sequer viajou, vocês vão lembrar. Ele não tinha condição para 90 minutos. Acabou que jogou quase 80, foi quase um jogo inteiro. Aliás, muito bem para mim, Carbajo foi o melhor jogador do Grenal. Agora, esse movimento do Grêmio, acima dos volantes, dos meias, com liberdade para se movimentar, buscando aproximação, afunilando as jogadas e liberando o corredor para Reinaldo e João Pedro, ou Reinaldo e Fábio, como foi no caso de ontem, isso tem funcionado. Isso é mérito do Renato. A zaga do Grêmio, um pouco mais exposta, ela vazou em alguns momentos para a sorte do Grêmio. Não saiu o gol do Inter em jogadas assim, mas em outros ela deu conta do recado. Bruno Alves fez um Grenal muito bom. Kahneman fez um baita Grenal. Agora, pelos lados, tivemos alguma dificuldade, especialmente com o Fábio. O Wanderson passou voando para cima do Fábio o Grenal inteiro. Para sorte do Grêmio, o Wanderson não sabe muito bem finalizar e a chance que ele teve, o Adriel acabou fazendo uma boa defesa. Agora, aspectos do Renato, do ponto de vista tático, segundo tempo, ele troca alguns meias, imagino que por cansaço, e essas trocas não funcionam. Entra o Ferreira, por exemplo, que não joga absolutamente nada. O Tassiano, embora tenha uma chance de gol que o Soares pifou na cara do goleiro, ele bateu travado. O Tassiano também não dá para dizer que entrou bem no jogo. O Tassiano não é um cara que entra bem. O Tassiano, ele faz várias funções, gente. Ele é um polivalente, mas não é o cara que vai ser um virtuoso em nenhum lugar do campo. Ele vai ser esforçado, dedicado, e nisso ele pode ser importante. Agora, o segundo gol do Grêmio é uma construção do João Pedro, tem movimentação do Tassiano e do Soares, gol do Carbajo. João Pedro e Carbajo, jogadores que o Renato botou no segundo tempo. Agora, o gol do Inter tem a participação direta e decisiva de Thiago Santos. Eu já falei outras vezes, não vou cansar de falar, prometo para vocês, não vou cansar de falar que com Thiago Santos não dá. Com Thiago Santos não rola. Thiago Santos é um atraso. O Renato precisa entender isso. O Thiago Santos é que nem camisinha furada. Tu bota a camisinha para quê? Para proteger. Só que se a camisinha tá furada, ela não protege, porra! É isso que o Renato tem que entender. Tu bota um primeiro volante para proteger. Só que se o primeiro volante for ruim, ele não vai proteger. O Thiago Santos entrou, não protegeu e nós tomamos o gol de empate e por pouco não deixamos escapar uma vitória no Clássico Grenal. Então assim, ó, quem bota Thiago Santos não vai nunca receber o meu aplauso. Agora, exceção a essa patifaria feita pelo Renato de botar o Thiago Santos, exceção
a essa situação, ele foi bem no Grenal. As trocas funcionaram, as mexidas foram, tirando o Thiago Santos, compreensíveis, embora o Ferreira não tenha entrado bem compreensível, entrou no lugar de quem estava cansado, e no aspecto tático, o Grenal marcou uma vitória do Renato sobre o Mano Menezes. O Mano entrou mal, com uma estratégia muito defensiva, o Renato percebeu, o Grêmio percebeu, o Grêmio foi crescendo, e o Grêmio teve muito mais chances de marcar do que o Internacional. Isso é mérito do Renato. Se o Renato não fosse tão teimoso a ponto de colocar os Diogo Barbosa, que graças a Deus ele não colocou dessa vez, e Thiago Santos, o Grêmio poderia estar ainda muito melhor do que já está, não tenho dúvida nenhuma disso. Deixem o like, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.